Olá, irmãos. Boa noite. Espero que todos estejam bem. A igreja, aqueles que estão viajando. Hoje eu acordei com os calafrios. Acho que o Walter está meio estranho, né? Tem mais gente com calafrio aí, passando. A Kátia estava de manhã, né, Kátia? Eu vinha, né? Eu fui o dia todo. Mas isso não é nada. Isso não é nada. A gente não pode se comparar com um problema desse que a gente acabou de olhar aqui. E às vezes a gente olha para a nossa vida e acha que não está boa, né? Às vezes a gente olha para a nossa cidade e diz que não está boa. A gente olha para o nosso país e diz que não está legal. Em todo lugar tem muito problema. Eu estou vindo do Peru agora, minha irmã mora lá, a gente ficou alguns dias lá. Uma desigualdade social incrível. Como poucas vezes eu vi. E outros problemas seríssimos. E o mundo é assim. O mundo é assim. Eu espero que essa mensagem possa nos fortalecer para continuarmos a nossa caminhada. Com a graça de Deus, a gente está conseguindo caminhar. Todos os problemas, não é? Com todos os problemas que temos vivido e temos presenciado e visto as pessoas viverem, que nos afligem. A Alessandra tem razão, a gente não consegue sentir a dor do outro. Aliás, o não julgamento é exatamente isso. Né? Eu não consigo sentir a dor do outro, não dá para julgar o que a outra pessoa está passando. Mas dá para sentir um pouquinho. Só um pouquinho. Senhor, que o Senhor nos traga uma mensagem, meu Deus, nessa noite, vinda do Senhor nos nossos corações, meu Deus. Em nome de Jesus também. Bom, irmãos, eu tenho um título para essa mensagem. Liderança, os desafios de dentro para fora. Quem aqui já liderou alguém ou já liderou algum grupo? Mais alguém? Eita. Quem nunca fez isso? Quem nunca liderou alguém ou liderou um grupo? Pode levantar a mão. Tem algumas pessoas, né? Não é só você não, tá? Que queria levantar a mão. Porque as pessoas têm vergonha de levantar a mão, porque vai com o bandinho, né? Vai com uma pegadinha, né? Mas a verdade é que todos nós já lideramos alguma coisa. É porque essa palavra liderança, ela traz assim alguns rótulos, alguma profundidade, alguma coisa muito grande que as pessoas acham que não são capazes, né? Mas, por exemplo, se a gente sofreu um acidente ali, se alguém sofreu um acidente ali fora e a gente tiver que socorrer, quem que vai liderar isso? Quem tem mais conhecimento de socorrer as pessoas. Não será eu. Mas você sabe que até isso eu já tive que fazer? Há pouco tempo atrás, lá perto da loja, uma pessoa caiu lá, desmaiou, caiu, bateu com a cabeça no chão e ficou lá. E eu cheguei lá na esperança de ter alguém para eu só ser um apoio. Quando eu cheguei lá, eu vi que a pessoa sabia menos que eu. Eu sabia pouquinho, a pessoa sabia pouquinho, menos pouquinho. Né? Eu era 1 de 0 a 10, o cara era menos 2. Então, eu tive que ajudar e liderar um socorro. Então, a gente tem que estar preparado para liderar. Até porque a gente vai falar que a gente lidera até a gente mesmo. Não é? A nossa mente emocional e a nossa mente mais cognitiva e racional. Quantas das vezes a gente toma uma decisão e fica aquela briga aqui dentro, né? É racional ou é emocional? E a gente tem que liderar esse negócio também. Então, liderança é um conceito muito mais amplo. E hoje o pastor Paulo de manhã trouxe uma mensagem realmente muito boa. O pastor Paulo da Igreja Batista Reformada, né? O Evangelho como agente de transformação da cidade, foi o que ele falou aqui hoje, e os desafios da igreja de uma sociedade pós-moderna. Foi muito bom, quem não veio aqui hoje perdeu. E a sociedade pós-moderna, ela quebra antigos modelos e verdades até absolutas até então. Então, algumas verdades absolutas são quebradas com a pós-modernidade. Paradigmas bons e ruins são quebrados. Alguns deveriam mesmo ser quebrados, mas outros não. E o pós-modernismo traz esse conceito. Então, verdades absolutas não existem mais e tudo é discutido e tudo é questionável. Então, para a igreja, que também exerce liderança, né, ela passa por problemas sérios. E ele trouxe uma frase muito interessante: a verdade universal se tornou
uma verdade local. Então não existem mais verdades universais. Então você prega o Evangelho hoje, como igreja, para pessoas que já têm seus conceitos. Então a maneira antiga de se pregar o Evangelho está tendo que se mudar. Tendo que a gente ter novas estratégias. Porque quando você chega para pregar, a pessoa parece saber mais que você do que você está falando. Porque ela vem com vários conceitos. Você tem que rebater esses conceitos. Então, como líder nisso, você tem que conhecer a palavra de Deus, que é exatamente uma liderança, digamos, que você vai exercer espiritual sobre alguém naquele momento. Então, para liderar alguma coisa, a gente precisa ter realmente conhecimento. E para piorar essa pós-modernidade, eu tenho estudado alguns conceitos incríveis. Como, por exemplo, uma criança hoje de 7 anos tem mais informação do que os imperadores romanos na época de Roma no auge. Uma criança de 7 anos hoje tem mais informação que eles tinham. Então a gente está tão bombardeado de tantas informações que a gente tem que processar muitas informações para tomar uma decisão. E há muitos anos atrás, as informações, o conhecimento se dobrava a cada 200 anos. Hoje é a cada 5 anos se dobra o conhecimento. É incrível. Como que a gente tem que processar? Por isso mesmo a síndrome do pensamento acelerado. E por isso mesmo o desafio muito grande de eu me conectar com vocês nessa noite. Eu sei que eu estou aqui e todos os palestrantes, os pregadores, os professores têm uma dificuldade muito grande de se conectar com as pessoas. Porque essa síndrome faz com que você esteja aqui, mas esteja pensando em alguma outra coisa. De tanta informação, que às vezes veio semana passada, às vezes veio outra, você tem que pensar para tomar uma decisão. Antes se tinham problemas e se tomava decisão e se solucionava. Hoje nós somos máquina de resolver problemas. Antes se tinha alguns problemas. Hoje se tem muitos problemas. Muitos problemas. E a gente se tornou máquina de resolver problemas. Na empresa, em casa, com os amigos. E a gente tem que processar isso muito rapidamente para ter respostas cada vez mais rápidas. Então, olha só. Temos capacidade para isso tudo? É o que está sendo discutido na neurociência. É o que está sendo discutido pelos psiquiatras, pelos psicólogos, até pelos filósofos. Para ver até onde vai essa capacidade, o que podemos fazer para esse desafio enorme. Então, a liderança, qualquer que seja ela traz esses desafios muito grandes. Por isso que é de dentro para fora. Muito bem. Um conceito muito comum é que liderança é a arte de influenciar e motivar pessoas. Já ouviram esse conceito? Quem já ouviu? Então, eu concordo e não concordo com o conceito. Porque é muito raso esse conceito. Se liderar é a arte de influenciar e motivar pessoas, então os grandes youtubers hoje, os grandes artistas, jogadores de futebol, Neymar da vida, Lady Gaga e outras pessoas são os maiores líderes do mundo, porque eles influenciam e motivam as pessoas muito mais do que pessoas com muita profundidade de liderança. Então é um conceito, para mim, ultrapassado. Na minha visão, ultrapassado. Não é mais assim. Então nós temos que saber, porque essas pessoas que motivam, influenciam pessoas, lideram o quê e por quê? Para quê? Se às vezes elas nem se autolideram. Então, para mim, é um conceito muito raso. E não só para mim, para outras pessoas também. Eu não estou sozinho nessa discordar desse conceito, como um conceito maior. Tudo bem, eu motivo, influencio pessoas como líder. Mas isso não é o principal mais há muito tempo. Muito tempo. Então, os poucos líderes que eu respeito não chegam a 1% dessa influência e motivação. Eu respeito alguns líderes. Eu conheço alguns líderes. Da minha família. Meus amigos. E pessoas famosas também. Mas hoje essas pessoas não conseguem 1% de motivar e influenciar. Porque enquanto você batalha, vai um youtuber lá com não sei quantos milhões de seguidores e motivam, influenciam muito mais. Então, para quê e por quê? Então, o que eu quero nessa noite é propor um padrão de liderança.
Já que liderança é importante, e todos nós lideramos alguém, uma pessoa ou um grupo para um objetivo comum, que isso é um conceito também, o que é liderar? Levar um grupo ou uma pessoa para um objetivo comum, da melhor forma possível, dentro daquele objetivo do grupo. Então eu quero estabelecer nessa noite com os irmãos um padrão de liderança. Então qual padrão que seria realmente um padrão eficaz para sermos um bom líder, mais completo, que inspire pessoas, que não convence apenas por motivar e influenciar, mas que seja inspirador. E esse padrão eu quero nessa noite colocar Jesus Cristo. Não só nessa noite, toda a vida nossa, né? Mas eu quero trazer algumas características que a gente pode colocar como características importantes para sermos bons líderes. Aliás, Jesus Cristo, mesmo quem não tem a nossa fé, ele é lido por muitas pessoas para poder se aprender sobre esses padrões. E às vezes nós mesmos, como cristãos, não conhecemos alguns padrões, algumas características importantes para sermos bons líderes. Então eu quero convidar vocês nessa noite para a gente viajar um pouco sobre isso, tá? Para que a gente saia daqui com realmente conceitos e características de Jesus Cristo como um grande líder realmente, e que Jesus Cristo deve nos inspirar sempre, porque nós devemos imitar a Jesus Cristo. E toda vez que nós queremos imitar pessoas que não é Jesus Cristo, a tendência da gente se iludir e desiludir é muito grande. A tendência da frustração é muito grande. Eu me preocupo muito com pessoas que colocam esperança muito grande em outras pessoas. É lógico que tivemos grandes líderes, mas não são os que estão dizendo que são. Nós tivemos grandes líderes, até uns que a gente nem sabe se eram exatamente da nossa fé, mas que faziam coisas mais valiosas. Nós tivemos. Mas até com essas pessoas a gente tem que tomar cuidado. Então, o nosso grande padrão é Jesus Cristo. E é sobre ele que eu quero falar nessa noite, sobre essas características. Muito bem. São 6 pontos e eu vou passar rapidamente, nós não vamos ficar aqui horas. Eu só quero que você esteja conectado comigo e essa síndrome do pensamento acelerado você coloca na sua bolsa aí, no seu bolso, em algum lugar, para que você não fique pensando em outras coisas. Porque o meu desafio é estar conectado com você nessa noite. E o seu desafio é prestar atenção no que eu estou dizendo. Ok? Primeiro ponto, como característica de um bom líder, é autoliderança. Um bom líder, primeiro, tem que ser um autolíder. Qual é o conceito de autoliderança? Liderar a si mesmo, alinhar seu comportamento com seus valores e propósitos. Aquele que não se lidera a si mesmo, não lidera a si mesmo, alinhando seu comportamento com seus valores e propósitos, não pode ser um bom líder. Então tem que ter um autoconhecimento e autoliderança. E aí a gente vai no primeiro texto, em Efésios 4, de 20 a 24. Vamos ver? Mas não foi assim que aprendeste a Cristo. Se é que de fato, vamos ler? Se é que de fato tens ouvido e nele fostes instruídos, segundo é a verdade em Jesus. No sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as consciências do engano, e vos renoveis o espírito do nosso entendimento, e vos revestais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Então a autoliderança, como cristãos, é a gente se livrar do velho homem, se revestir do novo, na direção de quem? Jesus Cristo, Salvador da humanidade. Não toda a humanidade. Não toda a humanidade.
Então, o primeiro ponto, os 6 pontos que eu vou colocar nessa noite, 1/6, o ponto 1/6 é autoliderança. Se você não se autolidera, você não pode ser um grande líder, um bom líder. Você tem que ter um certo autoconhecimento. Se você é uma pessoa explosiva, você tem que saber que você é uma pessoa explosiva. Você tem que saber, na hora de ser dessa alta explosão, você tem que segurar a onda. Você tem que se autoliderar. Se você é uma pessoa corajosa demais, você não vai pegar uma moto e sair voado, porque você vai correr risco. Então, se você não se lidera, você não pode liderar ninguém. Se você é uma pessoa medrosa demais, você tem que se atentar para isso. E hoje existem ferramentas. Daniel Goleman está aí para quem quiser ver, é de graça. As 5 habilidades. Então, nós temos que ter autoliderança. Quem não se lidera, quem não se governa, não pode liderar os outros. E é claro que nós estamos falando da humanidade. Quando a gente beber, a gente vai falhar. Mas a gente vai falhar menos se a gente tiver uma autoliderança. Então tem muita gente querendo liderar os outros, mas não se autolidera. E aí fica difícil. O segundo ponto, porém, o 2/6, nós já estamos no segundo ponto, é ter uma missão. Missão é um pouquinho diferente de propósito. Missão é o que fazemos, o papel que exercemos no mundo, a nossa razão de ser. Você tem uma razão de ser? Você sabe qual é o papel que você exerce no mundo? Isso é uma missão. Quem não tem uma missão, acorda todo dia sem saber o que fazer. Quem não tem uma missão, sexta-feira à tarde, talvez seja o pior, é o melhor dia da semana. Porque vê o feriado ele não vai fazer nada. E o pior dia é segunda-feira, justamente quando ele começa a trabalhar. Então, pessoas que não têm missão, não têm uma vida com significado. E não pode ser um bom líder também. Então, a gente vai ler agora o nosso segundo texto lá, João 3,17. Vamos ver o que Jesus fala como sua missão. Vamos ler? Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Olha, isso é específico. Não é julgamento. Aqui. É salvação. Salvação. Então a missão de Jesus é muito clara. Por que ele veio aqui? Aí você vai falar, mas peraí, é Jesus Cristo, mas por que eu vim aqui? Olha, eu não estou dizendo que nós vamos ser Jesus Cristo. Dá até para chegar mais perto de Paulo, talvez. Jesus nunca. Nunca. Mas é imitar. Não é? É imitar. Quando o Hugo se dedica à guitarra, com certeza ele tem algumas referências, não é, Hugo? E você vai lá, pega um pouquinho, né? De cada um, e você vira um bom guitarrista. Então, o que a gente faz é imitar. Imitar a quem? Quem é a maior autoridade a quem devemos imitar? Quem é? Quem é? Jesus. É Ele. E Ele está dizendo que tinha uma missão. Ele está nos mostrando por que Ele veio. É foco. É foco. Não é multifoco. Muitas pessoas têm multifoco, fazem muitas coisas e não fazem nada. E já há muito tempo já se pensou que pessoas multifocos eram mais competentes, já se sabe que não. O monofoco consegue até trocar de profissão, o multifoco dificilmente. Você tem que estar vivendo o momento. Qual é o momento que você tem que ter uma missão? Você tem que ter uma missão. Jesus tinha uma missão. E nós temos que copiar qual é a nossa missão. Talvez você tenha uma missão de ser médico, talvez seja de ser uma servidora, mas você tem uma missão. Eu vi uma pessoa essa semana, um filósofo, Cortella, dizendo que quando ele era secretário de São Paulo, ele levou uma servidora, uma pessoa que servia comida lá para eles, e lanche, ele levou ela, botou no carro lá dos diretores e tal, e saiu e foram num lugar e colocou ela para ser servida. Ela só servia, colocou ela para ser servida. E ela comeu do bom do melhor, e ela toda hora queria levantar para fazer, não, hoje você vai ser só servida. E ela saiu de lá encantada.
Então ele conversou com ela, e aí, é bom ser seguida? É demais, e como eles servem bem, então a sua missão é muito importante. Eu quero dizer que você é muito bom no que você faz. E ela, eu tenho uma missão. Nós temos uma missão. Qual a missão que nós temos com o nosso filho? Tem muita gente que tem filho. Tem muita gente que são casados aqui. Muita gente que são líderes nas suas casas. E aí não é, tudo bem, o homem é o cabeça, mas a mulher é líder também, e muito líder. As mulheres estão tomando a frente na administração, sabe por quê? São melhores administradoras hoje. Porque muitas mulheres têm que pegar o salário, às vezes de R$2.000, de R$1.500, de R$1.000, e tem que dar roupa para os filhos, tem que dar roupa para o marido, tem que dar comida de boa qualidade para todo mundo, tem que ter uma casa limpa, com um orçamento baixo. Isso é administrar. Então, todos nós temos que ter uma missão, temos que saber qual é a nossa missão e acordarmos animados para cumprir a nossa missão. Então, missão é muito mais por que fazemos, né? Qual é o nosso papel no mundo. O ponto 3 é ter um propósito. Ter um propósito é um pouco diferente da missão. É por que fazemos o que fazemos. Nós podemos ser um médico, uma servidora, um comerciante, algo assim, um advogado, um pastor, um diácono, mas por que temos essa missão? Por que fazemos essa missão? Com qual objetivo? Por que fazemos o que fazemos? Isso é ter um propósito. Eu descobri há pouco tempo que o meu propósito aqui, claro, o propósito é glorificar a Deus, mas como que glorificamos a Deus? Como glorificamos a Deus? 24 horas ajoelhado, cantando, adorando, exaltando, cantando glórias? Nós vamos fazer isso? Como glorificamos a Deus? Eu descobri há pouco tempo que eu aprendo, sintetizo e ensino. É o que eu estou fazendo aqui hoje. É o que eu estou fazendo aqui hoje. Então nós temos que ter clareza do que a gente tem que fazer. Isso dá muito mais significado para nossas vidas. E Jesus também, que é a nossa referência maior, é a nossa única maior referência. Ele tinha também um propósito. Lucas 19, 10. Eu quero dizer ainda que o propósito é uma ideia central permanente. Domina nosso coração, algo maior que nós mesmos. Estado de atenção plena. Você pode ter uma missão. Você está lá na sua missão. Em casa, ou como o Roger, que é um engenheiro, ou lá como engenheiro. Mas propósito é uma ideia central. Eu sou engenheiro, mas eu tenho um propósito maior do que ser engenheiro. Minha vida não se resume à minha missão. Ela vai além disso, ela vai num propósito. Então Jesus também tinha um propósito. E a gente vai ler Lucas 19, 10. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Isso é um propósito. Isso é foco do propósito. Veio buscar e salvar o perdido. E todo propósito a gente abre em vários leques que vai dar trabalho. Vai dar trabalho. Muitas pessoas vivem sem propósito porque não querem trabalhar. Não. Porque não querem estudar. Hoje o pastor Paulo falou muito bem. Eu gostei demais de ter vindo aqui hoje de manhã. E foi de graça mesmo. Muito bem, falou muito bem. E ele falou sobre isso. Hoje, para você pregar o Evangelho, de verdade, tem que estudar. Porque todo mundo sabe um monte de coisa que está por aí. Todo mundo sabe um monte de coisa. Não é? Você chega para a pessoa, ela já sabe um monte de coisa. E a religiosidade multiplicou. Tanto o número de religiões como as igrejas que se dizem evangélicas se multiplicaram. A gente está vendo lá do Peru e o negócio é feio demais. Lá também está igual aqui. Então, você, para pregar, você tem que estudar também. Então, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Jesus tinha um propósito claro, como homem aqui na terra. Também, ele veio como homem. E veio, o que ele tinha que fazer para buscar e salvar o perdido? O que ele tinha que fazer? Qual o maior propósito? Qual que é?
não é se divertir, não. Por isso que Jesus era focado. Demais. Toda vez que eu vejo, né, porque a gente lê e vê, né? E sente, não é assim? A gente usa todos os nossos sentidos, né? São nossos sistemas representacionais. A gente usa todos os sentidos quando você lê. Você pode ser auditivo, mas quando você está ouvindo, você está vendo, você está sentindo. Jesus não perdia tempo, não. Não ficava falando 30 vezes, 40 vezes a mesma coisa para a mesma pessoa. Propósito. Você está andando, você está prestando atenção nas pessoas, você tem empatia, você sente a dor do outro de alguma forma, você tenta ajudar, você vai lá para resolver um problema do outro, mas você é focado, porque você tem propósito. E é claro que isso é uma busca. Quem dera se a gente saísse daqui com tudo isso 100% feito. É uma busca que nós temos que viver o tempo todo. É buscar a autoliderança, buscar a missão sempre e buscar o propósito sempre. E Mateus 6, 19 a 21, Jesus dá uma dica para nós aqui. 6, 19 a 21. Eu vou ler o 19, vocês leem o 20 e a gente lê junto o 21, tá bom? Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corrói, e onde ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde a traça nem a ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam. Juntos o 21. Porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Então o tesouro não está na missão. Muita gente bate a mão no peito e diz que tem uma missão muito grande. Tá, mas o tesouro tem que estar no propósito. É maior, é um imã. É onde você coloca o seu coração. É uma ideia central. O tempo todo na sua mente. Se você não tem essa ideia central o tempo todo na sua mente, porque às vezes o dia a dia está consumindo tudo, e você não tem uma ideia central daquilo que é o seu propósito, eu te convido a pensar sobre isso. Seriamente. Porque queira ou não queira, você está escrevendo um legado. O que fica é o legado. Se você não acha o legado importante, está tudo bem também. Vou discutir. Mas nós estamos escrevendo. Amém, irmãos? Amém. Então, número 1, liderança. Número 2, missão. E 3, ter um propósito. De novo, 1, 2 e 3. Isso é o caminho para um bom líder. Ok? Lembre-se que você vai liderar até você mesmo. Seja um bom líder. Número 4. Ter clareza e foco. Tem gente que é muito bom de agir. Tem gente que até planeja e age. Né? Tem gente que não age de jeito nenhum. Tem que ficar, ajuda aí. Né? Mas tem gente que sai, né? Aí depois quem vai ver onde ele foi, ele sai. Tem gente que até planeja e age. Mas o ideal é ter clareza. Antes de você planejar e antes de você agir. Né? Porque senão o resultado pode não ser muito bom. Então, a clareza e foco é algo muito importante para um líder. E todos nós somos líderes. Ok? Aí, aquela coisa de influenciar e motivar, que é um conceito, até grandes autoridades em liderança falam sobre isso. A gente tem uma pergunta: liderar quem? Né? E por quê? Aí entra a missão, entra tudo, mas eu quero estender um pouquinho. João 10, 26. João 10, 26. É muito interessante esse versículo. Esse versículo é de arrebentar. Olha isso. Conseguiram ler já? Jesus vai liderar todo mundo? Sim ou não? Que pergunta difícil, né? Esse cara é chato. Ou pergunta. Mas vem liderar todo mundo? Não. Vem motivar, influenciar todo mundo?
Mas vós não credes porque não sois minhas ovelhas. Falou isso para os judeus. Estava enchendo o saco dele. Vocês não creem mesmo, não, vocês não são minhas ovelhas. A gente tem que liderar todo mundo. Então tem gente lutando para ter não sei quantos seguidores. Eu até tenho Face, porque hoje o trabalho que eu faço eu preciso ter, e outras redes sociais, mas não tenho muito seguidor não. E nem vou ter. Ou até vou ter. Quem sabe, não sei. Se for para a honra e glória de Deus, amém. Mas não é a busca principal. Porque não é para todo mundo que a gente está falando. E não é para todo mundo que eu estou falando nessa noite. Eu tenho consciência disso. Eu tenho super consciência que eu não estou falando aqui para todo mundo. Porque não é todo mundo que está conectado aqui. Não é todo mundo que está preparado para, nesse momento, ouvir isso. E eu não sei também qual é a vontade de Deus e quais são os planos de Deus. Então eu também tenho confiança. Tenho a certeza que eu não estou falando para todo mundo. E Jesus está dizendo isso, ó. Vocês não vão crer mesmo. Vocês não são minhas ovelhas. Vocês não são meus seguidores. Então, a clareza de Jesus é muito espetacular. Isso é espetacular. É clareza. Eu não estou falando para todo mundo. Porque às vezes a gente quer convencer todo mundo. Às vezes a gente quer liderar todo mundo. A gente quer ter razão com todo mundo e não vai ter. Eu tinha uma mestre lá na minha formação que falava: ô Vânia, só, sossega, porque quando a pessoa não quer, ela até usava o termo, nem Jesus Cristo na causa, ela usava esse termo assim, né? Aí eu já não sei, né? Porque não vou entrar nesse mérito com ela. Mas a verdade é que quando a pessoa não quer, não quer. Muito difícil você convencer alguém que não quer alguma coisa. Não é? Só a mesma obra do Espírito Santo. Somente. Mesmo você estando certo. Então, vós não credes porque não sois meus ouvidos. Então, o ponto 4 aqui é ter clareza e ter foco. Primeiro ponto, auto. Segundo, missão. Terceiro, propósito. E agora, ter clareza e ter foco. O quinto ponto, antes do sexto, penúltimo, então fique tranquilo que nós já estamos acabando. Vocês estão comigo ou não estão? O pessoal da coluna aqui. Beleza? Então vamos lá. Ter autoridade e serviço. Pessoa que não tem autoridade e serviço não consegue liderar. Você consegue que alguém que não tem autoridade lidere você? Mesmo que o cara foi ali, tem um cargo de líder. Você já teve líder que não tem autoridade? Não é? E às vezes, né, nós que somos comerciantes, ou você muito mais que eu, né, irmão? Eu sou de início. Aliás, eu fui lá, ficou muito bonito lá. Parabéns. Fui lá pela primeira vez, sabe? Então, o que acontece? Mesmo quando você coloca uma pessoa na função de liderança, se ela não tem autoridade, ela não vai conseguir liderar. Não consegue. Não consegue. E autoridade e serviço. Se não trabalhar, também, porque ela não dá exemplo. Então, esse ponto não é menos importante que os outros. Eu coloquei aqui algumas coisas sobre isso. Dar direção. Ser mais do que eficiente, ser eficaz. Eficaz é diferente. O eficiente só faz um servicinho ali, ó. Vai lá, arruma o microfone, né? Bota lá o volume. O eficaz mexe no grave, no médio, não, se souber. Se não souber também, não adianta. Não, mas é assim, tudo a gente tem que saber, porque senão a gente não consegue fazer. Não é? Então, eficaz, sabe aquela pessoa que você fala assim, olha só, vai ali, compra umas mangas para a gente fazer um suco, e a pessoa vai lá e traz a manga e faz o suco. E você faz o suco com 10 pessoas. Esse é o eficiente. Manga é manga. Suco para 10 pessoas, manga acabou. Aí vai alguém, chama alguém e fala assim, se você for para lá comprar essa manga, olha só, é menina. Então, é o seguinte, manga está, sabe, em baixa temporada, não está na época. Então, 2 mangas custam R$10, vão gastar aqui uns R$30 no suco. Mas a melancia está na época, é R$3 uma melancia que nem consigo carregar, de tão pesada que é, dá para fazer suco para todo mundo. Não sei aqui quem já fez suco de melancia pura. Já fez com gelo? Você põe um pouquinho de leite moça, ok, eu não gosto muito de coisa muito doce não. Então bota um pouquinho de nada, você bate, fica uma delícia, fica um negócio cremoso, fica bom demais. Quem não fez, faça. O gelo, bastante gelo, melancia e um pouquinho de leite moça, fica show de bola.
E aí a pessoa fala assim, mas a melancia está muito mais barata. Isso é eficácia. Vai além de ser eficiente. E tem muita gente procurando ser eficiente ainda. Não, eu estou buscando ser eficiente para me manter no emprego, para ter uma profissão boa, para ter uma carreira. Lá na faculdade eu sou aluno eficiente. Eficiente já era, mesmo. Eficiente é quando passar, mas tem que ser eficaz. Tem que ser eficaz. O mundo está, acelerado. Para pregar o evangelho, você está tendo que ter, para ser eficaz, você está tendo que andar. As cozinheiras, né? Vocês cozinham bem, né? Não é? Você foi eficaz, você pegou uma receita e deu uma mudadinha e achou uma fórmula. É diferente da pessoa que não busca. Tem que buscar, tem que buscar. Então ter autoridade. E aí João 10, 27, nós novamente vamos olhar Jesus Cristo e ter uma referência, uma característica. João 10, 27. Vamos lá? Que está logo depois, quando ele fala que vocês não me conhecem. Vocês não são meus ovelhas, vocês não me conhecem. Aí ele fala, aí depois, eu acho que esse é o 27, o outro foi 26, né? Exato. Podem ler, por favor? As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Olha que referência extraordinária. Você está liderando as pessoas, você sabe qual é o comportamento delas, sabe qual é a característica delas, você conhece elas. Você fez algum teste comportamental, ou pelo menos você tem um discernimento do que elas são, como elas são, o que elas podem entregar. As minhas ovelhas, eu as conheço. Você quer liderar as pessoas sem conhecer as pessoas? Eu fazia isso. Eu passava a ordem. Né? Eu continuo ruim, mas eu acho que melhorei um bocadinho. Porque hoje eu escuto mais, de verdade, assim, sabe? Hoje eu escuto, percebo quem são, tento sofrer um pouco o sofrimento dela, tento entender a realidade dela, para conhecer. Isso não dá para liderar. Não dá para liderar. E é por isso que as pessoas não têm autoridade também, porque se ela não conhece um pouco, se ela não sente, conversa, e não ouve, como diz o pastor Delema, eu sempre falo isso, eu vou repetir de novo, né? Você quer dar alguma coisa para alguém, você quer ajudar alguém, você tem que dar um negócio importante. Tempo. Eu era um cara também muito apressado, era um cara que eu estava aqui. Hoje eu sou menos apressado. Hoje eu sou menos. Não estou dizendo isso para dizer que eu sou bom, não, porque está faltando muito. 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 Quanto mais a gente vai aprendendo, mais vai faltando. Mas é uma busca, irmãos. É uma busca. Ouvir o outro é uma busca. Ouvir o outro na essência é uma busca maior ainda. E se não se ouvir mais ou menos também não resolve. Tem que conhecer para ter autoridade. Então, olha o que Jesus está dizendo, eu as conheço e elas me seguem, porque sabem quem eu sou, sabem qual é a minha missão, sabem qual é o meu propósito. Por que os discípulos morreram pelo Evangelho? Por que morreria por uma mentira? Na hora do sufoco, uma arma na cabeça, de ir para fora, o cara fala a verdade por uma mentira. Ele fala a verdade. Mas Jesus era o Filho de Deus, é o Filho de Deus. Então, por isso, as ovelhas dele conheciam a missão dele, conheciam o propósito dele, conheciam que iam para a vida eterna. Ele veio aqui justamente para dar acesso à vida eterna. Amém? Amém? Então, se você quer ser um líder melhor, tenha autoridade e serviço. E mais uma vez eu falo que é uma busca. Então, número 1, autoliderança. 2, ter uma missão. 3, ter um propósito. 4, ter clareza e foco. E 5, ter autoridade e serviço. Para terminar, tem um ponto 6.1, 6.2, 6.1a, não é assim? Não vai ter isso não. Eu tive a experiência lá em Lima, no Peru, de pregar pela primeira vez em 2 cultos consecutivos. Né? Tinha intérprete, claro, porque eu não falo espanhol. Eu aprendi um bocadinho, né? É até engraçado. É bom nem falar. Mas, e aí, eu não sei se o pastor prega mais que eu, mas o culto acabou mais cedo. O culto de 9h30 era para acabar 11h, acabou 10h40, e o culto de 11h30, que era para acabar 1h da tarde,
aprendi bem mais ou menos. Então tem gente que fala mais que eu ainda. Bom, o ponto 6, não corte caminho. Não tenha atalhos. Porque isso é um problema para liderar. Para se auto-liderar, para liderar alguém, para liderar um grupo. Isso é um problema muito grande. E hoje, o que mais a gente é bombado de informação é para cortar caminho. São metodologias rápidas, não é? Estudar piano, né? Pouca gente quer. O cara quer ir lá fazer uma tríadezinha e vão vir, eu sou tecladista, eu sou pianista. Por causa do atalho. Sabe? O atalho não traz conhecimento de verdade. E não é só conhecimento, você tem que ter conhecimento, prática e repetição. Quando o seu conhecimento é raso, você vai praticar e repetir o quê? O conhecimento raso que você tem. E você vai ficar ruim. Conhecimento fraco, não é isso? Você vai ter que praticar e repetir para ficar bom naquele negócio. Você vai ficar ruim, porque o conhecimento é fraco. Então, não corte caminho. E aí eu tenho uma frase que eu tenho desenvolvido, né? Ouvi de alguém, eu desenvolvi, ou mais ou menos, sei lá, a gente vai criando, né? Mais ou menos. Você prefere chegar mais rápido ou chegar mais longe? Não é? Tem gente que está lutando muito para chegar mais rápido. Onde? Por quê? Com quem? Parece que a pessoa está acelerada para chegar mais rápido. E o caminho é curto, a vida é curta. Tem muitos jovens morrendo por 30 anos. É velocidade, o cara tem uma carreira bombástica. Né? O artista, o youtuber tem uma carreira bombástica. E aí o que acontece? A gente vive a ilusão de ter grandes projetos. Sabe? E você cria um grande projeto. Esse grande projeto vai me trazer uma felicidade enorme. E aí sim eu vou ser feliz. O grande projeto pode ser um casamento. O grande projeto pode ser comprar um carro. Hoje os jovens não são muito tão ligados a carro quando na minha época. Né? Na minha época, a falar ruim, deixa eu tirar isso. Alguns anos atrás. Não são. Eu mesmo não sou tão ligado a carro como eu era. Mas o grande projeto, aí quando o cara consegue alcançar o grande projeto, ele fala, caramba, eu alcancei, mas eu preciso de outro. Eu preciso de outro grande projeto. Esse grande projeto, que eu achava que ia tirar aquele vazio de dentro de mim, não tirou. Continua vazio. Eu preciso de um novo grande projeto. Não é? E eu já vi alguns cantores cantando para milhares de pessoas se sentindo sozinhos. A gente vê pessoas falando que estão no meio de uma multidão e se sentem totalmente sozinhos. Prefere chegar mais rápido ou chegar mais longe? Para não cortar caminho, você não pode entregar facilidades a seu liderar. Você sempre tem que mostrar a verdade. Quando você promete facilidade, é muito complicado. Porque depois você não consegue trazer a pessoa para uma realidade. Por isso que muitas igrejas estão pregando o evangelho fácil, o evangelho da prosperidade, o caminho fácil. E quando a pessoa tem um primeiro problema sério na vida dela, ela vê que aquele caminho fácil não é assim, que ela vai ter problema. Quando você fala a verdade, você terá problema, você terá aflições. O evangelho não tira a aflição terrena. O evangelho não tira a decepção terrena. Isso é falar a verdade. Quando você fala para um filho, meu filho, a vida não é virtual. A vida real é diferente da vida virtual. Você está falando a verdade. Pode ser que leve anos para entender isso. A gente estava conversando isso hoje de manhã. Quando a pessoa desce da nave espacial, do videogame, da nave espacial dos youtubers e pousa na Terra, ela tem problema. Ela tem problema sério. Então, cortar caminho não é bom. E tem uma frase, antes de eu ler o último texto para a gente encerrar. Já agradeço a atenção de vocês, ao pessoal da web aí que está nos acompanhando. Muito obrigado pela sua presença virtual conosco. Que Deus te abençoe da mesma forma que os irmãos também. É uma frase do pastor Norman Vincent, uma pessoa das poucas que eu respeito, de verdade. Das poucas que eu respeito como líder.
como líder, pastor Norman Vincent. Quase todos preferem ser arruinados pelos elogios a serem salvos pelas críticas. O elogio é muito bom, mas ele geralmente arruina as pessoas. Porque se a pessoa, é bom demais receber elogio, mas se a pessoa gosta muito do elogio e não consegue conviver com a crítica, quem salva é a crítica. Por isso que ler a palavra de Deus e meditar sobre a palavra de Deus é muito importante. É essencial, porque ali vai vir crítica. Quando você começa a fazer uma autoanálise e olhar para você, você fala, mas eu estou muito longe desse negócio aqui. Eu estou muito longe do que Jesus está dizendo. E aí você começa a entender que você está sendo criticado. Mas criticado com amor. Por aquele que deu sua vida, por um Deus verdadeiro que te criou. Então, quase todos preferem serem arruinados pelos elogios a serem salvos pelas críticas. E hoje o pastor Paulo de Manhã falou sobre isso aqui. Os jovens não querem ouvir os mais velhos. As mulheres mais novas não querem ouvir as mulheres mais velhas. E isso faz uma igreja fraca. E eu tenho trazido um conceito aqui, eu vou repetir ele. Pessoas fortes individualmente, temos uma família mais forte. Família mais forte, nós temos departamentos da igreja mais forte. Departamentos mais fortes, nós temos igrejas mais fortes. Igreja mais forte, um bairro mais forte, uma volta redonda mais forte, um Brasil mais forte. Tudo começa de dentro para fora, de pessoas, de indivíduos. Então, quando você vai conversar com alguém, você traz alguma crítica, não é? Às vezes a pessoa não está preparada para ouvir. Então ela não exerce uma autoliderança. Quando ela não lê a palavra de Deus, ou quando ela lê a palavra de Deus, isso bem que servia para o outro, hein? Não é assim? Nossa, essa mensagem aqui do Vandinho, fulano podia ter lido, né? Não é assim? Quando a gente faz isso, a gente não está se autoliderando. A gente não está sendo autocrítico. E o que faz a gente aceitar Jesus Cristo é exatamente saber que nós somos pecadores. Não é falar que nós somos bons demais, que nós somos só luz. É saber que nós somos luz também, mas somos escuridão. O que faz se render ao Evangelho é justamente saber que nós somos falhos. É isso que faz. Então, para mim, essa frase é muito boa. As pessoas preferem a ruína dos elogios do que a salvação das críticas. E eu te convido a não cortar caminho e se fortalecer pelas críticas. E nós vamos encerrar em Mateus 7, 13 a 14, esse texto. Deixa os irmãos a gente frente aqui, para a gente é visual e se desvia quando as pessoas estão passando, né? Muito bem. Vamos ficar em pé? Vou. Olha, todos os textos que nós lemos são muito importantes, mas esse eu gostaria de encerrar realmente com esse texto, para saber, para a gente sair daqui com a mentalidade, né, esse mindset, esse mapa mental, essa mentalidade de que não é fácil. Se você quer ter sucesso como alto líder, líder dos outros, você tem que saber que não é fácil, que vai custar caro. Que custa caro isso. E aí a gente tende a fugir de tudo que custa caro, para ir para o lugar que é mais barato. E o que a Bíblia fala para a gente, o que Jesus fala, porque é o próprio Jesus que está falando, é entrar pela porta estreita. E essa porta estreita, não é aquela porta estreita que está entrando na rua, você vai ter que ficar se apertando, porque só cabe, não cabe, você está entrando. Não é isso que o texto está falando. Larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição. E são muitos os que entram por ela. Então a grande maioria das pessoas vão entrar, vão pela porta larga.
E Jesus está nos convidando a entrar pela porta estreita. Porque estreita é a porta. E apertado, o caminho não é fácil, é apertado. Você vai passar dificuldades, talvez falte recurso, talvez falte inteligência emocional, talvez até a fé se enfraqueça em alguns momentos. Talvez o questionamento sobre quem é Deus verdadeiro. Já que você está passando por um problema, cadê esse Deus? Porque essa porta é estreita. O caminho é apertado. O caminho que conduz para a vida. E são poucos o que acertam com ela. Você quer fazer parte dos poucos ou dos muitos? Eu tenho me questionado, não vejo outra forma de crescer a não ser me questionando cada vez mais. E eu sei que vocês também fazem isso. Porque nós temos, às vezes, boas intenções. E nem sempre temos boas intenções. Mas quando a gente se achega para Deus e coloca por Ele as nossas fragilidades, e nessa noite eu te convido para fazer isso, e você pode falar: Deus, eu aprendi aqui um conhecimento, talvez algumas coisas que eu falei aqui sejam novidades. Eu aprendi algumas novidades. Mas eu quero entender mais sobre isso. E com certeza, pela minha limitação, eu não consegui colocar nessa noite tudo que precisava ser colocado, da forma que precisava ser colocado. Então, se você quer entender mais sobre isso, se você quiser uma oração nesse momento, a gente vai fazer isso. Não porque nós tenhamos superpoderes aqui, sabe? Mas é para colocar para Deus de forma simples, que a gente precisa buscar uma liderança, uma autoliderança, uma liderança com as pessoas. A gente precisa colocar os nossos talentos na direção de Deus.